Olá, pessoal. Muito boa noite. Estamos começando aqui mais um Kung Fu Talk, nossa conversa Kung Fu. E antes que eu esqueça, queria pedir para vocês dar um like, dar uma curtida, ativar o sininho, nos ajudar no engajamento, também comentando, fazendo comentários legais aí nos nossos vídeos. O programa de hoje, queria também avisar que vai estar disponível no YouTube e no Spotify. Os links estarão aí na descrição. Hoje eu estou aqui com um camarada muito interessante para conversar sobre artes marciais. Sempre é o tema do nosso programa. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre Jeet Kune Do, sobre Krav Maga, boxing, com o Sifu Lucas Bertoni. Muito boa tarde, Lucas. Muito obrigado pelo convite, agradeço aí a oportunidade de estar falando de assuntos tão que a gente gosta, né? A gente que faz essas coisas por amor, a gente adora falar sobre isso. Muito obrigado. Exatamente. Eu sigo você já há um tempinho, viu? Você tem aí o projeto Defesa Pessoal, né? A sua escola de artes marciais fica em Bauru. E eu falei, poxa vida, acho que seria muito interessante conversar com uma pessoa que está com um nível tão elevado de artes marciais, para a gente estar falando um pouquinho sobre, como você falou, né? Nossa paixão. Normalmente, a grande maioria dos artistas marciais que a gente conversa, tem amigos nossos, sempre vive da arte marcial, mas quando se vive, tem um coração. Então, assim, é muito legal quando a pessoa ela realmente, né, tem essa vivência marcial, essa paixão pelo que ela faz. Vamos dar início à nossa entrevista. Eu queria saber um pouquinho sobre você, o que te levou a começar a prática das artes marciais e qual foi a sua motivação inicial? Normalmente a gente sempre tem alguma coisa que a gente chama no inglês do trigger, né, que fala, puxa vida, viu algum filme, jogou um videogame, às vezes tem parentes, famílias que já estão no meio da arte marcial. Qual foi a sua motivação? Olha, meu pai e meu irmão me influenciaram quando eu ainda era bem novo, uns 8 anos, né? Mas sem nenhuma formação específica. Acho que eles acabaram gostando, né? Meu irmão é mais velho que eu, gostando de filmes, algumas coisas assim. Então, um pouco por influência, então eu estava um pouco no meio, mas nunca tinha praticado nada. Depois, o meu pai veio a falecer quando eu tinha 10 anos, né? E depois desse período eu entrei num período depressivo ali que eu não queria estudar, não queria treinar. Então, assim, com 11, 12 anos eu já estava num grau de obesidade bem alto, né? E não queria estudar também, reprovei a quinta série. Nossa, foi um. E aí que eu busquei mais como talvez uma revelação quase que espiritual, né? Eu tinha que fazer alguma coisa na minha vida, e aí eu comecei no karatê de maneira formal, né? Já tinha feito algumas coisinhas, uma coisa ali, outra ali, mas de maneira formal eu comecei no karatê, e foi aí que mudou minha vida, porque não mudou só o meu corpo, eu não criei só o hábito de querer treinar, né? Fisicamente falando, né? Eu peguei bem gosto por causa disso, mas eu percebi que mudou minha mente. Então, aí que eu queria estudar um pouco de tudo, mesmo que eu não gostasse, por exemplo, de matemática na época da escola, eu acho que mudou como, se você está fazendo alguma coisa, você está se propondo fazer alguma coisa, faça da melhor forma possível, já que tem que fazer. Então, aí que eu comecei a ter o hábito de estudar, treinar, me especializar, e aí que começou, então, a minha jornada das artes marciais, por assim dizer, né? Que bacana. É interessante como a arte marcial ela sempre entra com diferentes proporções, né? Eu tive algumas entrevistas com diferentes mestres, cada mestre tem ali a sua influência, né? Alguns porque viu um filme, outros porque teve essa parte familiar, e foi interessante você ver como a arte marcial, independente de todas as respostas, ela sempre vem como se fosse um acréscimo na vida de qualquer artista marcial, independente de qualquer background, independente de onde a pessoa veio, né? Para você veio com essa situação do seu pai, te trazendo, né? Infelizmente esse acontecimento, né? Mas graças a Deus, né, a gente viu que hoje você já está bem estruturado, você tem um local, nem muita gente, nem todo mundo tem nessa oportunidade de ter a sua própria escola de artes marciais. Te dá uma oportunidade na financeira, quanto a física também, né? Eu tenho acompanhado seus vídeos de que você, né, muito bem, é forte, é muito bem treinado, fisicamente, né, espiritualmente, emocionalmente. Então, assim, para você estar guiando uma escola, você precisa estar, né, num nível bastante elevado, e é bonito de ver como que as pessoas acabam se profissionalizando e acabam chegando num nível bem alto através das artes marciais, né? Não apenas sendo um empresário, você também é um empresário porque você tem que ter a sua administração da sua escola, né? Não é simplesmente ser um empresário famoso, alguma coisa, né? Em outros ramos, né? Engenheiro,
arte marcial também te traz também te providencia essa parte financeira, essa carreira, essa Mas ela te parte. ajuda nessa questão do controle, né? Afinal de contas, se você está Exatamente. treinando uma arte marcial, você percebe que você talvez esteja mais forte do que um ser humano normal. Você tem uma técnica, mas você tem que aprender a controlar aquilo. Então, é só você conseguir, não que seja fácil, né? A gente tem que fazer algumas adaptações, mas é só você transitar esse conhecimento, por exemplo, para a parte administrativa, por exemplo. Uhum. Então, você percebe que quem tem uma visão, eu acho que quem fica muito aberto, né? Para esse tipo de experiência, consegue tirar proveito de muita coisa. Tem gente que só quer a técnica, tem gente que só quer o físico. Tudo bem, ok, mas se você conseguir ser um pouquinho mais aberto para esse tipo de experiência, vai conseguir te mudar para tudo, né? Então eu falo que a parte também administrativa que você falou, né, de realmente pegar um negócio, empreender e tudo mais, muito veio das artes marciais, mais do que curso básico, algum livro, mais foi das artes marciais mesmo. E é muito legal isso, essa oportunidade que a gente fala, né, dentro do Kung Fu, vida Kung Fu, você viver a arte marcial e transmitir aquele conhecimento, aquela garra, aquela motivação, os seus skills da sua arte marcial para a sua vida pessoal, porque, né, se Deus quiser, às vezes nunca vai acontecer uma questão de defesa pessoal que você precisa se defender na rua, mas se você também estiver utilizando todas as ferramentas, né, absorvendo as ferramentas que você aprende dentro da sua arte marcial, independente de qual estilo, independente se é karatê, de kendo, kung fu, muay thai, você conseguir colocar todas aquelas ferramentas, né, aqueles parafusinhos no lugar certo da sua vida, isso te traz um benefício, isso você consegue, né, filosofar, você consegue pensar melhor, você consegue se administrar melhor na sua vida pessoal, na sua vida financeira, na sua escola. É uma coisa que eu sempre falo para os alunos, falo, não se foca apenas aqui dentro, não acha que a arte marcial é simplesmente o soco e chute, ela vai muito Uhum. além disso, e é muito bonito de ver isso, independente da arte que eu converso, com o professor que eu converso, do estilo de Kung Fu, do estilo de arte marcial, sempre tem essa visão em que você consegue encaixar, independente daquela arte marcial, na vida pessoal da pessoa. Perfeitamente. Eu vi que você pratica, né, algumas artes marciais. Eu queria entender um pouquinho, né, você comentou sobre o karatê. Se você poderia contar um pouquinho para a gente a sua trajetória, né, nos estilos que você já praticou, quais foram os estilos, na sua página, me parece que você é professor, né, de Krav Maga e defesa pessoal e de Kundo, mas conta um pouquinho mais para a gente sobre quais estilos de artes marciais você também, né, é graduada, professor e gostaria de estar compartilhando com a gente. Perfeito. Eu vou tentar resumir, porque eu acho que inicialmente talvez fossem só dois estilos ali, mas Isso. depois, principalmente dando aula e tendo contato com outros professores, foi o que eu falei, quer saber? Eu quero fazer um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo. Às vezes com graduação, às vezes sem graduação, às vezes um seminário, né? Então eu vou tentar resumir de uma forma de linha do tempo que faça um pouco de sentido. Como eu disse, né, eu iniciei no karatê, eu só parei na faixa amarela, mas foi suficiente para realmente dar um gatilho, né, para eu querer treinar mais. Então, nessa época, eu acho que eu estava no colegial, provavelmente, e eu já comecei a treinar Muay Thai também. Então, eu já queria treinar alguma coisa a mais, né? Às vezes 2, 3 vezes na semana era pouco, então eu saí da escola e já queria fazer outros treinos. Eu entrei no exército, né, no tiro de guerra e tudo mais, serviço militar obrigatório, e dei um pequeno pause ali nas artes marciais, só que ainda queria voltar. E nesse percurso, o meu irmão estava, por eu estar embutido na parte do militar e tudo mais, eu estava vendo alguns concursos, entrar na polícia e tudo mais. Meu irmão viu isso, se interessou pela polícia, né? Foi interessante porque ele me iniciou um pouquinho nas artes marciais e hoje eu sigo esse caminho. Eu influenciei ele na polícia e hoje em dia ele é policial. Então, assim, acho que um puxou o outro em algum momento ali né, a gente trocou os papéis. E aí ele começou a pesquisar na internet o que é bom para a polícia, não sei o que, e aí ele encontrou Krav Maga, na época eu não tinha nem ideia do que era. A gente pesquisou algumas questões de linhagem para tentar ter algum contato com alguém sério, com alguma escola que tinha alguma linhagem realmente para não se perder no contexto histórico. E nessa época que eu iniciei no Krav Maga, eu gostei, ficou bem diferente do que eu estava aprendendo, afinal de contas, principalmente artes marciais que tem um contexto esportivo, a gente fala muito de regras, e aí do nada, Krav Maga, arte marcial israelense para defesa pessoal, não tinha regra nenhuma. Isso me surpreendeu um pouco, achei um pouco estranho, mas aí eu entendi o porquê das coisas, né? Afinal de contas,
se você é uma pessoa que você não tem tanto tempo de treino, então imagina um idoso, né, que precisa se defender, como é que você vai falar para ele dar 30 low kick na coxa? Não faz muito sentido, né? Então eu comecei a gostar da simplicidade. Nisso eu comecei na faculdade de enfermagem, percebi que eu gostava da área da saúde, mas eu percebi que não era exatamente aquilo. Até por estar envolvido com artes marciais e principalmente a questão que no estágio e tudo mais, a gente via muitas pessoas acamadas por problemas, não patologias que simplesmente aconteceu na vida, mas processos que a pessoa deixava, não cuidava da alimentação, não cuidava do corpo. Então mesclou uma situação que eu queria agir, né, na área da saúde, nas pessoas de maneira prévia, né, incentivar elas à prática de exercício físico, talvez uma arte marcial. E aí meio que juntou tudo, fui para educação física e nesse período, né, como eu estava treinando Krav Maga, abriu a oportunidade de realizar o curso de instrutor, né, algumas artes marciais, assim como algumas escolas, você consegue apenas por faixa, né, mas lá não, tinha um curso para tentar também te mostrar toda a parte teórica, a parte histórica e tudo mais. E aí eu acabei fazendo, acho que eu fiquei uns 14 dias no Rio de Janeiro, né? Eu sou de São Paulo. E quando eu voltei para Bauru, né, para continuar minha faculdade e tudo mais, já tinha mudado minha vida, porque aí foi que eu dei o início, né, a dar aulas e tudo mais. E aí, como eu dava aula em outras academias, uma das academias que eu dei aula, que abriu as portas para mim de maneira inicial, que sou extremamente grato, foi a academia que o pessoal conhece do Thiago Viana, que é uma academia de kickboxing. Então eu treinei um pouco de kickboxing, lá tinha jiu-jitsu, comecei a treinar jiu-jitsu, virei faixa azul, comecei a pegar gosto, tinha ninjutsu, foi o primeiro contato, assim, de maneira formal também, né, sem ser apenas vídeos, ou livros, ou revistinhas, videogame, com a parte do Budo Taijutsu, do Kenjutsu, espada, né, você vê que eu gosto, tem espada aqui, tem armadura, tem tudo. E aí eu comecei a treinar cada vez mais, né, ter esse contato, e falando especificamente, né, sem necessariamente contar a história da Alpha, mas das artes marciais, depois eu tive contato com a parte do Jeet Kune Do, né, a parte principalmente com o Jeet Kune Do Concepts, então da linhagem do Inosanto. Depois de um tempo, assim como eu sou curioso, eu queria então uma outra linhagem, então eu tive depois contato com o pessoal do Ted Wong, né, e me tornei também instrutor de boxe, né, ao longo do tempo. Foi mais para, sabe, conhecimento próprio, mais para você entender formas diferentes, mas no final eu não pensava em dar aula de boxe, nunca foi uma. Eu já competi no karatê, já competi no jiu-jitsu. Boxe para mim não era uma coisa para mim enquanto artista marcial, mas sim como professor. Eu queria entender um pouquinho mais. E nisso começou a ter muita gente buscando. Eu falei, não, tá bom, então vou abrir uma turma, já que tem a certificação, federação e tudo mais, então vamos lá. E também deu super certo. E hoje eu tô mais na parte do Pac-Man, com o Sifu Matheus Visoto, que é um dos únicos aqui no Brasil que dá aula, né, dessa parte do Kung Fu, e na parte do Kenjutsu, né, que eu faço parte da Kenshido, né, lá do Rio de Janeiro, do Sensei Vitor Passos. Resumindo, eu já treinei um pouco de Tai Chi, já treinei Shaolin, já treinei Wing Chun, Hungar, Sandá, eu já treinei um pouquinho de tudo ali, mas de questão formal, né, a primeira titulação que eu tive foi instrutor de Krav Maga, depois veio como segurança privado, né, uma titulação, depois também formado como educação física, depois instrutor de Jeet Kune Do, e depois da parte do boxe, né. Que legal. É muito interessante ver essa sua trajetória, né, que você teve essa experiência de praticar, experimentar um pouquinho de tudo e aos poucos você foi se profissionalizando, você correu atrás, né, de uma graduação, você correu atrás de se profissionalizar, de ter o conhecimento. Conhecimento nunca é demais, né? Meu Sifu Harinder, hoje eu estou treinando com o Sifu Harinder Singh. Fui graduado professor, instrutor com outro professor antes, né, que era da linhagem do Bustillo, e agora estou treinando com o Harinder Singh, que é da linhagem do Paul Vanok. Ele também Sim. acabou treinando com o Bustillo, acabou treinando com o Daino Santo. Inclusive, semana que vem a gente vai ter um workshop, eu tô indo pro Texas para treinar com ele. É muito interessante. A gente estava até planejando. Por sinal, eu posso interromper Claro, rapidinho? você pode me interromper a hora que for, porque eu falo pra caramba, por favor. Uma das experiências que eu sempre quis ter era com o seu Sifu, porque eu vi vídeo, eu gosto, nossa, muito legal, o jeito que ele explica, o jeito não é só teoria, é prática, mas também, enfim. E aí, recentemente, eu fui para os Estados Unidos, né? A gente tinha um casamento para ir, coisa familiar,
E a primeira coisa que eu fiz foi abrir e falar quão longe é do Texas, porque eu queria muito. Aí os datas também não batiam, mas assim, já que tá lá, né, por que não? Porque eu particularmente gosto das experiências, espero um dia, né, conhecer, conseguir treinar, fazer esse tipo de experiência, porque realmente, igual você disse, conhecimento nunca é o bastante. Às vezes, um seminário que você vai muda a sua cabeça, muda o insight, muda tudo, né? Muda. Assim, não é porque eu sou aluno dele, mas eu sempre fui muito fã. Eu vim de uma família muito humilde quando eu morava no Brasil, né? Eu vim de Osasco. E lá era, na minha época, em 2006, né, era muito difícil. A arte marcial naquela época não tinha YouTube, não tinha tanta coisa, né? As coisas começou aos poucos Uhum, a poder a poder conectar, né? Conhecer alguma coisa aqui, conhecer alguma coisa ali, até a oportunidade para vir para os Estados Unidos. E quando eu vim para cá, a gente chega aqui, a primeira coisa é aprender o inglês. Então, eu via, naquela época o YouTube já estava começando, já tinha muito vídeo, eu via aquele cara falar. Nossa, mano, é fora de sério. O seminário é interessante porque o Jeet Kune Do dele, ele fala arte marcial, o Jeet Kune Do é para todos, né? Existe muita gente que às vezes eles querem com muito respeito, claro, a diversas opiniões, mas a forma que o Harinder ele ensina, ele fala que arte marcial é você encaixar o Jeet Kune Do dele, é você suposto encaixar o estilo do Jeet Kune Do independente da sua arte marcial, né? Se você tem o judô, você consegue também encaixar o Jeet Kune Do dentro do judô. Então você vai ter o seu Jeet Kune Do, né? Ele fala, não quero que vocês sejam imitador de mim, porque eu não sou imitador do uhum, Bruce Lee, eu não sou imitador de Paul Wanaka, eu não sou imitador de Daino Santo, é você desenvolver o seu próprio Jeet Kune Do, porque o que é? É o estilo sem o estilo, style with no style. Não posso, claro que tem as suas características, né? A gente vai falar sobre algumas palavrinhas ali, eu não vou saber meio que traduzir em português, mas tem algumas ferramentas, né? Como hand immobilization attack, são os trapping hands que uhum, a gente fala, né? uhum, Paxal, Lapsal, tem a parte as ferramentas do Wing Chun, né? Attack by uhum, combination, as 5 distâncias de ataque, os 3 tempos para você atacar. Então, todas essas ferramentas você vai, se você for parar para ver, elas têm em todas as artes marciais. Você tem no karatê, você tem no kung fu, você tem no sandal, você tem no Krav Maga. E aí, o seminário com ele, não é que eu tô fazendo propaganda nem nada, mas uma coisa que para sim, mim sim. foi fenomenal, cara. É fora de sério. É interessante que quando eu comecei eu treino o Wing Chun da linhagem do William Chan, do Didier, se for Uhum, Didier Bedard, uhum, e foi interessante que ele falou, vamos fazer um tissal? Eu lembro da primeira aula que eu ter com ele. Eu falei, tá bom. Cara, mas ele levou uma surra do Sifu Haringer e eu falei, como que eu levo uma surra de um cara com todo respeito, né? Os meus tissares suposto estar sharp. Aí ele falou, vou te ensinar umas técnicas, faz isso, faz aquilo, papapá, arruma o aham, seu ombro. Eu falei, cara, que legal, que você pode, né, melhorar a sua arte marcial, independente de qual estilo você tiver, utilizando o Jeet Kune Do, né? Ele foca muito nessa questão da parte da defesa pessoal, e eu acho isso fenomenal. Inclusive, no início do ano, a gente estava para levar ele para o Brasil esse ano, aconteceu algumas coisinhas pessoais, né? Na minha parte, infelizmente, eu não consegui ir. uhum. A gente estava contactando algumas escolas, tal, ia fazer toda a parte de divulgação para tentar colocar bastante gente, mas aconteceu esse imprevisto, mas ano que vem a gente está planejando de realmente levar ele para o Brasil. Esse ano ele vai, parece que em agosto agora ele vai para a Europa fazer, né, um workshop lá, mas é uma coisa que vale a pena, cara. É Já me fenomenal. animou essa notícia já. Não, realmente, quando for, eu vou avisar vocês aí, Uhum, porque a gente quer fazer um evento para todo mundo, né? Infelizmente, né, com todo respeito à comunidade de Kundô dentro dos Estados Unidos, sim. se você vai nos grupos, é um bang é todo mundo se atacando. É, Infelizmente, não tem uma união, uma briga muito grande é, dentro dos Estados Unidos, a comunidade de Taekwondo. Mas a gente está tentando buscar uma pessoa assim com mente é. aberta, com vontade de crescer, com Aqui, vontade de. aqui também tá, aqui também tá. Não sei se você tem muito contato com o pessoal daqui, mas aqui É, é um pouco complicado. É poucos que têm uma mentalidade um pouco aberta, que às vezes querem introduzir metodologias novas, mas se você é de um lugar, você não, simplesmente não pode ter contato com o outro e tudo mais, tanto que eu já tive problemas nesse sentido e, enfim, né? Cada um, igual você disse, respeitando, mas fazer uhum. o quê? Né? Cada um é cada um. É triste de ver porque agora a gente tem aqui aquelas coisas, muita gente briga em relação ao Cali, eu era assim também, no início, Hum? com a minha linhagem antiga, eu pensava, né, tinha aquele pensamento, não, mas eu sempre fui muito respeitoso, eu só achava, acho que camarada treina Cali, acho que não tem muito nada a ver, mas eu acho que cada professor tem a sua metodologia, você tem que respeitar, e quando eu comecei a treinar com o Sifu Sim,
Você não treina o sistema inteiro de Kali, você não é obrigado a treinar o sistema inteiro de Wing Chun. Ele pega ferramentas daquele sistema e também não é um pouco de tudo, não é aquela liquidificador de Kung Do que você mete um pouco de tudo, não. Ele tem ali as suas ferramentas principais do background onde ele treinou. Você vê ali, por exemplo, alguns chutes do Savá, Kudiaba e assim por diante. Você coloca ali, mas você introduz dentro de Kung Do e que faz muito sentido. Então, assim, a metodologia dele, quando eu vi, eu falei, eu lembro que até na nossa primeira aula de cara, eu falei, cara, esses pauzinhos, sabe, faz muito sentido, mas conforme você vai treinando, você vê que é um negócio interessante, cara. Começa a ficar legal, que você começa a entender a metodologia, você começa a ver que cada movimentação, cada drill que você faz com os esgrima, com as facas, com o facão, funciona com as mãos também. Você tira na arma, você continua a movimentação. Mas, de novo, né? Cada pessoa tem a sua metodologia, eu respeito quem também disagree com essa metodologia de utilizar, acrescentar o Kali, mas enfim, falando um pouquinho sobre o Pak Mei, cara, fenomenal. Se for a Matheus, cara, acompanha os vídeos do cara, realmente, né? Você tá em boas mãos aí. Comecei a treinar em 2021. Finalzinho de 2021, comecei a treinar o Bak Fu Pai, que é o punho do tigre branco. Meu Sifu, ele é Sifu de Bak Mei. Até ele falou pra mim, não, você quiser aprender Bak Mei. Eu falei, cara, é muita coisa pra mim. É muito similar com as coisas que eu já pratico. O Bak Fu Pai e Bak Mei é muito interessante a história deles, né? Partindo um pouquinho só um pequeno introdução sobre a história. Claro. Ali, vindo, né, Bak Mei, fundador que após a queima do Templo Shaolin, existe várias accounts, né? Várias pessoas que acreditam que Bak Mei era fundador, que foi o criador do Bak Fu Pai. Tem muitas pessoas que acreditam que fundador que acabou matando o Bak Mei após a queima do templo, quando eles se encontraram na Montanha Mei. Mas existem alguns taulus, por exemplo, o Fubokyun do próprio Bak Mei que a gente tem dentro do Bak Fu Pai, a Chumbokyun também, início é a mesma coisa, você tem ali, né, as posturas é a mesma coisa, a Rumbakoi, você tem a postura Sangwakma, mas é maravilhoso. Eu vi realmente, quando eu vi os vídeos dele, acho que a primeira entrevista que eu vi ele foi no Budo TV, um amigo meu, que aqui dos Estados Unidos também é brasileiro, o Aaron, ele treina Bak Mei da linhagem de Fatsan. Ele mandou falar, olha, tem um camarada ensinando no Brasil. Comecei a assistir e falei, da hora, né? Muito legal. Chegou no Brasil. Porque normalmente a gente vê no Brasil só o que? Shaolin, Garra de Águia, linhagens maravilhosas. E é interessante o Hakai entrando no Brasil também. Então, é maravilhoso. E eu acho muito legal o que você está dizendo, que é o mesmo jeito que eu ensino, igual você disse. Algumas fontes dizem isso. Eu falo a mesma coisa, porque hoje em dia o pessoal pega uma referência bibliográfica, um livro, uma pesquisa no Google e já pega como verdade. E assim, tem muita coisa. Por isso que eu também, sempre que eu sou aluno e não professor, eu pergunto tanta coisa para os meus professores. Por quê? Porque eu quero saber tudo. E aí eu vou, coloco, vejo outra forma. E é interessante que quando eu comecei na parte do Pak Mei e tudo mais, quando a gente entrou no Sapedi e tal, na outra parte do Taolu, que estava bem difícil, coincidiu com graduações minhas de Kenjutsu. Então, uma coisa está em japonês, outra em chinês. Nossa, aí você precisa realmente parar, pegar um mês e falar, não, é só isso, porque senão mistura muito, né? Querendo ou não, eu não consigo. Eu quero treinar um pouquinho de tudo, quero entender um pouco de tudo, quero estudar, mas tem hora que, nossa, dá muita coisa assim, mas é gostoso, pelo menos eu acho legal. E sim, o Sifu Matheus Bisotto, sou extremamente grato a ele, é muito bom. Eu já tive experiência, eu peso 105 quilos, né? Sou grande, sou meio alto e tal. Sempre que eu vou em algumas vezes seminário, aula, como aluno, eu tô lá, eu não tô para ensinar, eu tô quietinho, eu tô na minha. Só que às vezes acontece do professor, né? Alguns com problema de ego, de querer ficar falando que a técnica dele funciona com todo mundo e não sei o quê. E aí, por exemplo, ele me chama e eu vou, e se é uma técnica de projeção, eu vou deixar o corpo leve e tal, eu sei cair. Não, aí ele vira e fala, não, faz força. Eu falo, então tá bom. E às vezes já aconteceu várias vezes não acontecer nada, sabe? E aí todo mundo olha. Ele chegou, porque o Matheus Bisotto é baixinho, ele tá aqui, né? Aí ele chegou, a primeira experiência que eu tava tendo com ele foi até engraçado. Ele falou, não, vem cá, faz força. Eu falei, será que é aquela coisa que, né? Ele me arremessou do outro lado. Ele falou, não, só estrutura, só estrutura. Eu falei, meu, que fantástico, me ensina. Então, assim, é muito gostoso, é muito legal, sabe? É bacana demais, né? E o poder da arte marcial, porque a gente pode até julgar a pessoa e do nada ela com a técnica, com o conhecimento, ela consegue fazer a gente, quebrar a gente sem praticamente encostar, né? Isso é muito gostoso. É interessante você falar, porque quase todos os meus Sifus, eles são baixinhos, cara. E
o poder que os caras têm é incrível, cara. Parece bem aquela coisa de Kung Fu Panda, né? Você vê o Uhum. Sifu baixinho, uma força tão grande. Eu vejo meu Sifu fazendo, né? Aplicando Jin, aplicando explosão. Fala, cara, como é que eu vou aplicar isso, cara? A movimentação só, eu tenho 1,86 m. Tô com 89, 85 quilos, 89 quilos. E eu vejo as movimentações, às vezes, eu fazendo, né, pela questão de ser alta, é difícil, às vezes, principalmente a postura Sanguakumá, que você precisa colocar os joelhos bem para frente, para mim acostumar com aquilo ali e sair daquela questão, né, porque o primeiro estilo que eu pratiquei, ele vem naquela linhagem mais puxada para 5 famílias, embora a gente também tenha posturas do Haka ali dentro, mas é completamente, assim, a gente fala de cross-reference, né? Quando as informações elas se Uhum. cruzam. E você estava falando sobre, né, a parte japonesa do Kenjutsu. Eu tenho um aluno que ele é sensei de Karatê Shotokan. E é interessante que a gente conversa e o cara é apaixonado por Shotokan. Estou dando aula para ele, ele sempre olha, não, mas isso dando... Às vezes ele vê os vídeos, ele vê os vídeos do meu Sifu, eles falam, nossa, mas isso a gente tem, né, essas posturas, né, a gente tem, por exemplo, o Soikyo, Uhum. duplo, a Uhum. ele fala, mas isso tem no karatê, né? No karatê Kyokushin, então você vê Uhum. né, as roots, as raízes As da arte raízes, sim. marcial se conectando, vendo que a conexão da arte marcial. Então, é triste quando a gente vê essas divisões entre pessoas, ao invés de você, pelo menos, ver quão bonito é a referência de cada arte marcial que tem entre si. A pessoa pega muito como favoritar, né? Infelizmente. Infelizmente é isso. Partindo para a terceira pergunta, você poderia explicar um pouquinho quais são as principais diferenças entre o Krav Maga, o estilo de Jeet Kune Do que você ensina e outras artes marciais que você também já praticou, né, o que você também ensina dentro da sua escola de artes marciais? Eu gosto de falar, por exemplo, eu imagino que eu estou falando com uma pessoa extremamente leiga que ela vai chegar, ela sabe talvez só um pouquinho, mais ou menos, eu sei que é para bater, né? E como é que eu Uhum. vou explicar isso para ela? E claro que é muito mais complexo que isso, mas eu acho que esse jeito fica muito didático de explicar. O Krav Maga, ele é muito preguiçoso. Ele é extremamente preguiçoso. Então, ele utiliza de pouquíssimos movimentos, e ele é muito pontual para a defesa pessoal, né? Ele é excelente para a defesa pessoal. Existem muito treino a respeito de chutes que a gente não vai chutar alto, a gente vai chutar baixo, a maioria das vezes. Por isso que eu tenho dificuldade até hoje. De quando eu vou fazer um treino um pouquinho mais por kickboxing, alguma coisa, eu tenho muita dificuldade de chutar alto, porque toda a parte de flexibilidade, a parte de alongamento dos meus treinos, eu não tive que fazer muito isso. Então, guarda essa informação que é importante. Então, o Krav Maga é muito pontual, excelente e tudo mais. Se você não tem experiência, ou às vezes tem experiência de outra arte marcial, ele vai te desenvolver nessa parte aqui como artista marcial, como pessoa e tudo mais. O Jeet Kune Do é infinito. Então, eu falo que o Jeet Kune Do, ele é pontual também, só que ele tem uma capacidade de desenvolver como artista marcial, como pessoa, gigantesca. Ele acaba ficando muito fluido nesse sentido. Então, eu gosto de falar isso porque a pessoa entende que, assim, com 3 meses de Krav Maga, você sabe bastante sobre defesa pessoal, lógico, tem que treinar mais, mas que assim, é bem pontual. 3 meses de Jeet Kune Do é só você aprender o que é um tansal. Só que se você continuar essa linhagem, você vai virar não só um artista marcial foda pra caralho, como você vai entender mais sobre si mesmo, porque aí vem muita questão de adaptação. Então eu gosto de dividir dessa forma. Quando a pessoa, porque ela entende, ela fala, tá, entendi. Ela vai fazendo, ela percebe que é mais complexo, que é muito mais coisa e tudo mais, só que eu acho que ela entende mais por esse caminho. Pelo menos eu gosto de explicar dessa forma. Claro que toda arte marcial e todo método de treino ela te desenvolve alguma coisa, porque vai muito do praticante, você vai ter uma visão diferente, o seu cérebro funciona de um jeito diferente. Mas é uma metodologia que você realmente te prende um pouquinho mais e o outro te deixa um pouquinho mais solto, né? É legal você ter falado em relação a essa parte do Krav Maga parecer um pouquinho mais preguiçoso, mas ser eficiência que a gente conecta com a mesma metodologia do Wing Chun, que eu vejo que é mais aquela questão de economia de movimento. Você utiliza as ferramentas necessárias para a sua defesa pessoal, que você não precisa utilizar aquelas movimentações drásticas. Claro, dependendo da sua arte marcial, se você gostar de salto, gostar de pirueta, gostar de fazer, né, uma parte mais Uhum. acrobática que a gente vê também às vezes no Wushu moderno, até mesmo no Shaolin do Norte, as apresentações de monge, mas que conecta junto com o Jeet Kune Do, que é você utilizar as ferramentas necessárias para defesa da auto, para sua defesa de pessoal. Acho bem Uhum. interessante isso.
Partindo para a próxima pergunta, em seu ponto de vista, poderia explicar a filosofia por detrás do Jeet Kune Do no seu ponto de vista e como essa filosofia se aplica nos seus treinamentos? É engraçado porque quando eu era criança, eu estudei sobre. Estudei não. Eu conhecia Bruce Lee, eu gostava, então tinha lá na, na grande mídia, então você tem um contato com o Bruce Lee, eu sempre achei legal, eu sempre achei bacana. Algumas frases de efeito aqui, outra ali, de algum filme, da entrevista, coisa que todo mundo vê. Mas eu nunca, até eu realmente criar a Alpha, eu nunca fui estudar a fundo. Eu só fui depois isso, né? Que eu fui realmente pesquisar livros e tudo mais, cursos, seminários, pegar realmente para treinar, principalmente a parte do Jeet Kune Do. Só que é engraçado ver como eu estava seguindo passos que ele seguiu lá atrás. Por quê? Quando eu criei a Alpha, eu me desvinculei da escola mais tradicional, que eu fazia parte de Krav Maga, né? E criei a minha. Por que isso, né? Sem ter treta com ninguém. Da porta que eu saio, a porta que eu entrei, eu sempre falo, sou grato. Vai da pessoa querer ouvir o que eu tô falando ou não, mas eu sempre saio pela porta da frente, falo tudo bonitinho e tal, não sei o quê. Mas muito o que acontecia na escola tradicional que eu fazia parte de Krav Maga, da linhagem, então eu fui treinado com israelenses, né? O criador do Krav Maga, Imi Lichtenfeld, eu tive aula com o aluno dele, faixa preta e tudo mais, só que ele era muito... Se o criador fez esses golpes, é esse que você vai fazer. Ah, mas eu aprendi esse aqui. Não, 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 não. Esse aqui. Aí você aprende, às vezes, alguma coisa de Kali, de combate com facas, que, porra, foi a hora que eu comecei a moldar, porque o Krav Maga, no currículo, assim, digamos que o original dele, ele te aprende a se defender. Mas é pouca coisa que você utiliza de fato, né? Então, mais para o final da arte que você vê alguns ataques propriamente. Aí entra mais a parte militar, antes disso é só a parte civil. Então é como se você fosse se proteger. Então é muito complicado, porque um aluno chegava para mim e falava: Ó, eu comprei esse canivete, me ensina. Eu não posso, simples assim. Então eu já vi uma limitação, né? Então, que não fazia sentido quando a gente fala de defesa pessoal. Quando a gente fala de algo tradicional, eu respeito super, eu acho muito legal, eu acho muito gostoso. Igual eu tô falando do Kenjutsu, cara, fantástico. Treino com espada, para mim nossa, é muito bom. Só que quando você fala que é uma coisa precisa de defesa pessoal, ela precisa, na minha visão, adaptar. A gente precisa entender o contexto, porque aí na sua região o crime acontece de um jeito, aqui acontece de outro. E aí que eu comecei a moldar isso. E foi exatamente esse período que um aluno meu chegou e falou: Nossa, a Alpha é mais Jeet Kune Do que muita academia de Jeet Kune Do. Eu olhei, falei, e aí que eu comecei a pesquisar, e foi um aluno meu que ele me deu, inclusive, o tal do Jeet Kune Do, eu recebi de presente de aluno que eu comecei a ler, eu falei, nossa, quero pesquisar mais. Comecei a comprar um monte de livro, inclusive eu tenho alguns aqui só para mostrar, tem outros na academia, né? Mas tem Bruce Lee, Uma Vida, né? Isso aqui, eu acho que todo mundo já tem que ver. Tem alguns aqui mais técnicos, né? Tem da linhagem do Ted Wong também, né? Arsenal do Jeet Kune Do. Tem aqui o tal do Jeet Kune Do, que foi o primeiro livro que eu recebi de presente, foi aí que deu. Então, aí que eu comecei. Exatamente. E tem mais na academia também lá, né? Mas eu tenho alguns aqui. E aí que eu comecei a pesquisar, eu percebi que eu estava fazendo praticamente o mesmo processo. Eu estou falando de mim, mas claro que muitos outros artistas marciais e pessoas devem ter feito a mesma coisa, até mesmo sem contato com o Bruce Lee. Só que depois que eu comecei a pesquisar, me deu mais confiança, tanto que ele fala muito, né, de você ter confiança de criar alguma coisa, e não só confiar no que já existe, né? Então, foi aí que mudou um pouco nesse aspecto filosófico. E aí, na questão técnica, depois que eu comecei a praticar o Jeet Kune Do e estudar sobre Bruce Lee, simplesmente, eu já tinha essa curiosidade, mas agora para mim era quase como uma obrigação. Já fazia porque eu gostava, mas agora para mim era quase uma obrigação de testar tudo, treinar tudo e fazer igual, eu vou treinar o Tisal, tá, mas o meu Tisal não tá muito bom. Por quê? Porque a gente tá fazendo com muitos praticantes de Jeet Kune Do, eles fazem um pouco diferente. Vamos fazer com o pessoal do Wing Chun? Porque a gente vai conseguir... Vamos. Então, assim, eu tive muito mais confiança e vontade de fazer dessa forma, né, de seguir esse passo, por exemplo. Por isso que eu falo que a filosofia dentro do Jeet Kune Do, ela me ajudou a moldar e ter confiança de seguir fazendo o que eu já estava fazendo, só que agora de um método mais tradicional, né, um método um pouco mais, digamos, formal. Igual você disse, igual você falou, por exemplo, attack by combination, ou, enfim, attack by drawing, em algumas artes marciais já tinha, mas você não tem de maneira organizada. Quando o Bruce Lee vai lá e escreve, você fala, porra, eu já fazia isso, eu só não tinha um nome. Então, nossa, aí mudou tudo, sabe? Muda o jeito que você dá aula, o jeito que você ensina, o jeito que você treina.
É muito legal isso, porque, né, voltando, acho que não é para ser redundante, mas você vê a conexão entre as artes marciais. Umas, né, também tem no artes marciais tradicionais, e a importância do tradicionalismo, você manter o respeito, você manter a cultura, mas, de uma certa forma, dependendo de algumas metodologias, acaba te prendendo a seu crescimento. Eu lembro minha primeira linhagem de Wing Chun, era muita coisa proibida, você não podia fazer sparring, você não podia ir para campeonato, você não podia fazer muita coisa. E aquilo eu falei, mas poxa vida, como que eu vou aplicar isso numa luta se eu ficar só fazendo drill o dia inteiro, se não tiver um sparring, se eu não souber o que você vai fazer? Porque é fácil eu chegar ali fazendo um drill, você vai no soco, vou treinar um paksal, eu defendo, depois eu te soco, você defende, e ficar naquela movimentação robótica. Mas a partir do momento que você consegue utilizar, né, você falou uma palavra muito interessante, né, adaptar. Paul Vaughan falava muito sobre adaptabilidade, efficiency e simplicidade. São três fragmentos importantes dentro do Jeet Kune Do, você ter a simplicidade da movimentação, você ter eficiência da movimentação e você conseguir adaptar aquilo. Então, assim, você conseguir adaptar aquelas movimentações, mas se você não tiver a prática, você não tiver a vivência, você não consegue adaptar. É fácil chegar para você e falar, não, você tem que socar ali, você tem que defender ali. Mas se você não tiver aquele treinamento e você, na hora H, você não conseguir fazer através do seu treino, a arte marcial, aquela movimentação vai ser praticamente o quê? Uma movimentação sem função nenhuma. Você precisa ter aquela vivência, você precisa ter experiência. Não tem como você aprender a andar de bicicleta se você não montar na bicicleta, não cair algumas vezes, né? A gente, quando criança, tem aquela experiência, nadar a mesma coisa, você precisa ter um professor, você precisa ter uma piscina, não dá pra gente chegar, você vai bater a mão aqui, você vai virar ali, você vai respirar dessa forma, que não funciona dessa forma. Então, muita gente, às vezes, Na hora da acaba competição é limitando. diferente, exatamente. Na educação Não. física, a gente chama isso de prática em blocos e prática randômica. Então, você percebe que já tem um processo didático que você precisa passar por todos. Agora, se você fala, igual do Wing Chun, vou treinar só a prática, ele não sabe disso, mas a pessoa só está fazendo a prática em blocos, que é o quê? Você me dá um soco, eu vou fazer um paksal, eu vou fazer alguma coisa, e fica robótico, fica mecânico. Precisa ter isso, mas não só isso, porque a aleatoriedade é o que vai acontecer no combate. Né? Então, é complicado isso, né? É importante trazer a vivência, né, meio que emular uma situação mais próxima possível. Claro que uma prática com segurança, com respeito, mas é importante você estar chegando para o artista marcial, para o aluno, e ele ter aquela vivência de que na rua a pessoa ela não vai chegar para você, vai perguntar, oh, beleza, eu posso chutar aqui, posso te dar uma facada ali, não existe isso. Né? Para quem já entrou em situações de defesa pessoal que teve que utilizar, na verdade, é um step muito mais diferente até do sparring, porque no sparring a gente tem o respeito, você tem ali, né, você sabe que você não vai entrar na genital do seu parceiro, você não vai dar um build no olho do seu parceiro, a não ser que tenha alguma proteção. E quando você limita a pessoa, ela acaba ficando dentro de uma caixinha, num certo ponto ela acha, poxa vida, eu sei bastante. Mas será que sabe, quando entra na reação pessoal, puxa vida, às vezes acaba se Exatamente. frustrando e às vezes acaba até pagando com a sua própria vida, que é ainda Por mais sério. sinal, posso falar como que eu utilizo Claro. a periodização do sparring na nossa academia? Porque eu Claro, por utilizo favor. dessa forma. Se você não está fazendo a parte esportiva, por exemplo, do boxe e tudo mais, o que a gente vai fazer? É defesa pessoal, você vai fazer sparring. Simples, tá? Só que a periodização, ela tem que ser um pouco mais alongada. Por quê? Se você, igual a gente está falando, se a gente vai lutar, eu e você, é claro que a gente está em companheiro e tal, eu não vou chutar seu genital, você não vai furar meu olho e tudo mais. Mas a gente vai ter a parte da pressão. E essa parte da pressão é fundamental, é fantástica, a gente precisa. A aleatoriedade, eu não sei se você vai me chutar, bater ou me agarrar e me levar para o chão. Então é muito importante ter isso, mas mesmo assim a gente está falando de um cenário com regras. Se a gente só fica fazendo isso todo dia, eu e você, o que vai ser mais provável de acontecer pelas questões neurais lá fora é por causa do seu comportamento você realizar os mesmos golpes que você faz em sparring. Então eu não vou tentar acertar seu olho não de maneira primária. Talvez eu precise de um tempinho, isso vai de pessoa para pessoa. Então meu tempo de reação para quebrar o seu joelho vai ser muito diferente, porque primeiro eu vou tentar te dar um frontal no abdômen só para afastar, para você conscientemente não faria isso. Você sabe que a gente está numa defesa pessoal, mas não é assim que funciona. Afinal de contas, é só se você mudar algum hábito seu que você vai perceber. Eu sei que você sabe escovar o dente. Eu escovo com a mão direita. Eu sei que você sabe fazer isso com a esquerda. Faz agora. Pronto, já travou. É isso, é a mesma. É simples, é a mesma coisa. Então, muitas vezes eu já vi,
principalmente aulas de jiu-jitsu e tal. Eu gosto de jiu-jitsu, mas muitas vezes a pessoa falando assim, professor, mas isso serve para defesa pessoal? É só chutar o saco. Beleza, não sei se podia falar isso. Só chutar o genital. Beleza, faz total sentido. Agora me fala, quantas vezes na sua semana você realiza movimentos realmente colocando na sua cabeça que você está chutando aquela região? Nenhum. Você acha que realmente vai ver assim só porque no fundo você está estressado, às vezes você está com outra pessoa. É isso que as pessoas não falam de defesa pessoal. Não é só você. Pô, você está lá, não sei se você tem às vezes esposa, namorado, não sei o que, está do seu lado, você já fica nervoso, às vezes não sei o que, outra pessoa. Cara, mexe muito mais do que, é só chutar. Não é, sabe? Você tem que simular isso, senão não funciona. Então, na nossa academia, a gente tem uma periodização, que eu acho que também é o que falha, e muitos treinadores, eles não têm anotado, eles não organizam os treinos dos alunos. Eu tenho, então se a gente fez agora, sparring no comecinho do mês, talvez no final só que a gente faça. Enquanto isso, a gente vai sempre relembrar que a gente pode chutar o joelho, furar o olho, a garganta, enfim. A gente fala de artes marciais, existe um rio de movimentações em que é preciso, você falou das coisas importantes. A primeira é a questão da estratégia em combate. E muita gente, às vezes, eu falo para os alunos, eles parecem que são, uma forma respeitosa, animais que só agem por instinto. E a gente que é um animal racional, você precisa agir por estratégia. O que acontece sempre antes de uma luta de UFC? Os caras, eles assistem os tapes para ver quais movimentações, ele errou ali, o ponto fraco dele é esse. Então é preciso você pegar suas ferramentas que você mais se identifica dentro daquela arte marcial, porque, por exemplo, você pega o Kung Fu, inúmeros taolus, você não vai utilizar todas as movimentações, mas quais mais se adaptam para você? E isso é muito importante quando vai... Então, é muito complicado, por isso que tem que fazer as adaptações na parte esportiva, não é tão fácil. É por isso que eu falo também, eu brigo, igual vestimentas tradicionais e tudo mais, pô, fantástico. Mas quando você fala de defesa pessoal, treina um pouquinho assim, de regata, porque é a vestimenta que você vai estar usando e tem que ser, senão você vai... Por incrível que a gente sempre... O corpo humano, a gente é burro. Em muitos momentos da nossa vida, a gente é burro. A gente tem que tentar diminuir o máximo de informação para a gente prestar atenção. Então, já vai se acostumando com isso, porque fica muito mais rápido da gente reagir, né? Então, parece bobo, mas igual você falou, Mike Tyson, pô, o currículo do cara dá mete medo, mas tá fora do ringue, então demora um pouco mais. Eu vou reagir depois, ok, tudo mais. Teve até a vez que ele quebrou a mão, por quê? Bandagem, luva, cara, então treina um pouco sem, já que é defesa pessoal, treina um pouco sem, porque na rua você não vai estar com caneleira, luva de boxe, enfim, né? Na rua você vai estar com coisas diferentes. Você falou só uma última, esticar uma última coisinha, um fator importante em relação a essa questão de adaptabilidade é você utilizar, quando a gente fala dessa questão, de utilizar luva, de utilizar, se for Harry assim, ele sempre fala, be comfortable in an uncomfortable situation, você está ali confortável, você se sentir confortável numa situação desconfortável. Se você não tiver aquela situação desconfortável preparatória, você servir o exército, você sabe, você tem que estar ali, são diversos treinamentos para você entrar num combate de luta armada, você não vai se sentir confortável se você tiver, todo dia sabendo que você está ali com o seu uniforme de artes marciais, você precisa exatamente estar tendo essa movimentação, porque às vezes você está na frente de casa com chinelo, não sei o que, eu vejo um camarada tenta fazer alguma coisa de errada com você, com os seus familiares, aí você não vai chegar e falar, peraí, deixa eu pôr ali meu kimono e eu já volto. Opa, peraí, posso só amarrar a faixa? Se fosse assim, seria ótimo, né? Mas infelizmente não é. Partindo agora para a pergunta número 5. Você já teve de usar suas habilidades de autodefesa em situações de vida real? Se sim, como você acredita que os treinamentos influenciaram na sua experiência de vida? Sim, eu acho que foram várias vezes, mas eu vou tentar, para resumir também aqui, para não ficar muito longo, eu vou tentar pegar, eu acho que o que o pessoal consegue pegar no contexto de maior exemplo, até mesmo de erros que eu cometi em determinadas situações. Então, por exemplo, uma das coisas que eu falo é prevenção. Então, partindo não da parte física, mas na parte intelectual, tática, eu estava andando aqui nas ruas de Bauru, e eu lembro que era fim de tarde, não era de noite, não era nada, estava claro ainda, e a hora que eu passei por uma praça, que por sinal não é uma praça que o pessoal fica lá se drogando, mas naquele dia tinha 2 pessoas lá fumando, bebendo, não sei o quê, e aí, visão periférica, eu percebi que um cutucou o outro.
e apontou para mim. Eu continuei olhando reto, eu falei, eles vão ver. Eu fui, atravessei o quarteirão e aí eu virei do nada. A hora que eu virei do nada, os dois pararam assim e eles atravessaram a outra rua. Eu atravessei junto e fiquei atrás deles. Eles o tempo todo ficavam olhando para mim. Por quê? Porque eles provavelmente iam fazer alguma coisa, agora estavam com medo que eu fizesse. Então, esse é um caso que eu gosto de falar pro pessoal, que não aconteceu nada, mas eu estava muito atento e eles acharam que eu não estava só porque eu estava olhando para frente, mas eu estava atento aqui e outra. Escutar, tudo mais. Eu não fico andando de fone. Se por algum motivo é uma caminhada muito longa, eu vou andar de fone, um fica fora, o outro fica dentro, porque eu quero ouvir a rua, né? Então, assim, algumas coisas que são comportamentais que você vê, a gente não necessariamente tem que agir de alguma forma. Outras que já ocorreram, uma foi eu acho que foi a primeira vez que eu dei aula na turma de noite, né, nessa academia, antes de abrir minha academia e tudo mais. Nessa academia a gente abriu turma à noite, eu acho que eu acabei saindo por volta de umas 11h30 da noite, por aí. Meu irmão estava comigo, ele que estava dirigindo, e eu estava ali no carona, né? E aí tinha 3 adolescentes tacando garrafas de vidro nos carros que estavam passando. Aí eu, que já, às vezes, né, por mais imprudente que eu seja, por mais que pareça que eu estou fazendo as coisas no calor do momento, eu já consigo analisar bem o que dá para fazer ou não. Eu falei pro meu irmão encostar, a hora que ele encostou, eram 3 moleques, né? Então, um saiu por esse lado, outro saiu por esse, e outro ficou na frente, né? Eu saí do carro, falei, moleque, deixa isso no chão, falei alguma coisa assim, ele ameaçou que ia arremessar. Eu falei, cara, você não quer fazer isso? Era realmente um moleque de 15 anos. Eu não ia levar garrafada na cara. Então, é isso que eu falo. Eu já adotei uma postura, né? Então, assim, para fazer um footwork, para chegar na parte do chute nele e tudo mais. Então, assim, não aconteceu nada. Ele ficou com medo tal. Eu fiquei de olho também. Meu irmão ficou de olho para ver se os moleques iam voltar. Nada aconteceu também nessa parte. Mas é isso que eu falo, às vezes você vai ter alguma atitude meio. Mas você tem que estar pronto. Eu estava pronto para agir e até mesmo levar uma garrafada. Afinal de contas, eu tomei essa decisão. Parece uma coisa imprudente, mas eu já tinha pensado, porque eu já vi a arma improvisada que esses moleques estavam usando, que era uma garrafa. Então eu já estava consciente que talvez isso fosse. O problema que o pessoal às vezes reage, ou quer reagir, ou quer ajudar outras pessoas. E elas ficam surpresas depois que alguma coisa acontece. Nossa, eu levei um soco na cara, mas peraí, você não cogitou que a pessoa também podia, né? E aí uma das... Já aconteceu, briga, já separei briga. Recentemente até mesmo, uma pessoa surtou lá num Parque Vitória Régia que chama, eu tive que apagar no Mata-Leão essa pessoa, eu tava com bastão retrátil no bolso, não precisei usar, mas eu tava esperto, porque se a pessoa tivesse com bastante gente... Então assim, eu já participei de várias coisas, mas esse caso eu quero falar porque foi um erro meu. E aí eu falo toda hora para os alunos, eu que tenho treino, errei. Você que vai treinar uma semana não vai errar? A gente estava numa situação lá com os amigos de Interunesp, essas festinhas que tem e tudo mais. Não sou disso, mas, enfim, acabei indo uma vez na vida. E aí eu lembro que eu fui ao banheiro, a hora que eu voltei, o pessoal estava mexendo com as pessoas que estavam lá com os amigos meus, né? E eu vi ao longo do caminho, uma coisa que me pega muito é quando a pessoa fica muito amedrontada. Porra, eu fico tão sentido, sabe? Eu falo, meu, que situação horrível, não tem que fazer, é aquela síndrome do herói, tem que fazer alguma coisa. E aí eu cheguei, fui lá, peguei o pessoal assim, falei, viu, tá ok, tá de boa, vamos deixar assim mesmo. E eu tava com um guarda-chuva que ele é tipo um retrátil, você expande ele, aperta o botão e ele abre. Então ele tava bonitinho assim, acho que no meu bolso, alguma coisa assim. E o cara tentou falar alguma coisa e começou a relar em mim. Eu falei, não, cara, de boa, tamo tranquilo, de boa, fica susto. E ele relou de novo, eu peguei o guarda-chuva e dei um toquezinho assim na cabeça dele, sabe? Tuc, bem leve. E aí ele, não, eu falei, cara, por favor, bum, dei mais um toquezinho. Acho que o amigo dele, que eu não vi, olha o erro, não tava com visão, eu tava com visão de túnel, eu só tava prestando atenção nele. Acho que viu que eu tava, tipo, humilhando o amigo dele, chegou na lateral minha e conseguiu segurar na minha cervical. Cara, nisso eu já percebi que eu cometi um erro gigantesco, porque ele ainda foi muito gentil de segurar, né? Ele poderia ter me golpeado, ter feito qualquer coisa. Só que a minha reação foi bem rápida, que eu tirei com a outra mão, peguei bem na carótida dele, alinhei os dois, né, segurando o pescoço e empurrei. Aí os dois caíram na lama e a hora que eles levantaram eu já expandiu, como se fosse um bastão retrátil, um guarda-chuva, e já estava em posição, mas eu queria alinhar os dois para ter que brigar em uma linha só, né, e não
pessoa, um tá aqui do lado direito, outro lado do lado esquerdo, só que aí no fim começaram a gritar falando que eu era louco. Não, ele é louco, ele vai te matar, não sei o que, o pessoal saiu correndo. Eu acho que deu medo, eu expandi como se fosse um bastão. Só que eu falo isso para os alunos, por mais que você vê, eu utilizei muitas das estratégias, eu tentei manter a calma, eu alinhei os oponentes, mas eu cometi um erro grave, que foi prestar atenção só em um. Então eu cometi isso nunca mais, né? Hoje em dia, qualquer situação, eu falando assim, parece que eu sou briguento, mas não, eu sou tranquilo, eu fico na minha, mas a gente sabe que o problema vem até nós. Hoje em dia, a minha visão assim 360 ela mudou muito. Inclusive, o erro que eu cometo, eu já mudo nas minhas aulas para os meus alunos não terem. Então, por exemplo, tem alguns abdominais que a gente faz abdominal batendo. Beleza, pode bater aqui. O que eu já adaptei para eles fazerem? Sempre tá olhando. Cria o hábito. Bateu, olha para o lado esquerdo, olha para o lado direito, continua fazendo esse exercício. Se eu cometi esse erro, eu estou tentando fazer que você não cometa, porque no fim não aconteceu nada demais, ok, mas poderia ter acontecido. O cara podia ter chegado com uma facada e eu não ia ver. Então eu gosto de falar dos casos e tudo mais, mas eu gosto de falar onde eu errei também, para a pessoa pegar e falar, puta, verdade. Só para ver como situação de rua é diferente, né? É interessante, você falou uma coisa, voltando para a filosofia do Jeet Kune Do, a gente tem os 3 tempos de luta, né? Antes, durante e depois. O Bruce Lee sempre falava fighting without fighting, né? Quando se fala lutar sem lutar, é você utilizar na metodologia de prever a luta ou você acabar com a luta antes. Então, existe vários tempos de luta, né? Existem várias filosofias de luta. Você falou, né, primeiro exemplo que não aconteceu nada, o segundo já quase aconteceu, o terceiro, né? E é interessante quando você utiliza, né, dessa parte entre aspas, né, emocional também, porque você, às vezes depende da pessoa, ela pode ser uma pessoa briguenta e já, né, já não esperar nem um minuto e acabar já machucando a outra. Então esse autocontrole que você tem através da arte marcial, que tenho certeza que também a arte marcial te proporcionou durante esse tempo de treino, é um skill muito importante para que você possa estar também sendo humilde o suficiente de falar, olha, acabei errando aqui e vou compartilhar, porque normalmente às vezes a pessoa fala, pô, cara, eu sou professor de artes marciais e quero ser o durão e eu sou maioral e eu não cometo erro. E é legal você estar compartilhando essa sua vivência, né, essa sua experiência, falando, acabei participando disso, mas por conta disso, eu prefiro passar dessa maneira para que também os meus alunos, né, também até para quem estiver ouvindo, possa ter essa experiência escutada para que não ocorra da mesma forma, porque, como você falou, é importante você estar ligado, é importante você estar, né, sempre atento a tudo que está acontecendo. Já tive também experiências onde já tentaram me assaltar, já tentaram, né, sempre fui do tipo de pessoa que eu sempre, né, falei, ó, nunca quero briga, né? Quando eu morava em Miami, a pessoa lá, o tráfico é muito, né, você vai dirigir, as pessoas são muito, eu gosto de falar um pouco mais emocionada pelo fato de ter acessado muito fácil. Então já teve situações de pessoa querer brigar e eu sempre evitar. Mas em São Francisco, infelizmente, já teve situações em que não, infelizmente acabou, né, tendo que utilizar a defesa pessoal para poder estar me defendendo de outras pessoas que tentaram me assaltar. Foi interessante porque vivendo nos Estados Unidos há 14 anos, nunca me roubaram. Foi um dos grandes motivos de eu nunca mais querer nem voltar ao Brasil pelo fato. Amo o Brasil, gosto demais, mas a parte da segurança para mim é você ter a sua liberdade, de você estar 9 horas da noite andando com o telefone na rua, sem a preocupação. Claro que Tranquilo, pode né? acontecer, Sim, sim. Mas a mas gente sabe que é diferente, é a diferente. possibilidade, passar um motoqueiro e você não ter que ficar com aquele gelo na espinha, cara. Então, assim, isso para mim valia muito. E quando eu vim para cá, e a gente, infelizmente, né, não querendo entrar no método, no mérito político e nada, mas você vê que muitas coisas em que te abre a mente em relação a que, poxa vida, você vê a liberação de drogas, você vê isso, né, que é muito mais liberal nesse sentido. Então, a segurança pública, infelizmente, nos dois extremos do país, a gente está falando, né, do extremo oeste, extremo east, leste, é completamente diferente. Então, você vê pessoas ali, né, toda a mídia, pessoas roubando, fazendo, né, quantidade de balbúrdia que tem nas lojas e, infelizmente, não tendo ali aquela penalidade jurídica, né? Infelizmente. Então é difícil quando você está num lugar liberal, né? Hoje eu moro em São Francisco, na Califórnia, e aqui a segurança já é bem mais difícil. Então assim, sempre ando, cara, como você falou, sempre muito atento. Hoje já houve situações onde
né, tentaram saltar. Foi interessante, foi 3 vezes em menos de 3 meses. Eu falei: "Cara, eu nunca tinha passado por isso". O Brasil já me roubaram já, mas, pô, tô no Brasil é normal, pegar ali meu era Saiu, bola. já tá acontecendo. Eu tinha um iPod, me roubaram, um motoqueiro, falei: "Ah, leva isso aí", mas você sai do país pra ter que ir para outro, por conta que a situação e aqui também E tentar aí, nossa senhora. Mas é então interessante que você falou que até algumas coisas, por exemplo, teve duas situações, uma na Grande São Paulo, outra no Rio de Janeiro. Inclusive do Rio de Janeiro foi bem recente. Em São Paulo eu estava fazendo algum curso, se eu não me engano, era de Krav Maga, e era de 5 dias, 6 dias. Então eu fiquei por lá, e aí eu fiquei no tédio, e falei, quer saber, eu vou dar uma volta também. E acabei entrando em umas bocas de fumo bem complicada. Na hora que eles olharam para mim, eu lembro que eu estava com um casaco de kickboxing, eu fechei, coloquei o gorro e, cara, eu olhava para eles como se eu fosse assaltar eles. Mas eu sabia que se eu fraquejasse, eles iam para mim. A hora que eu entrei, eles já olharam, pessoa diferente, nova, nossa, turista, porque talvez a minha reação foi tipo, nossa, onde eu estou, né? Então, assim, bem uhum. coisa de vítima. Eu já mudei minha postura, coloquei o casaco e fiquei encarando todo mundo. Se eu olhasse para mim, eu ia olhar também. Todo mundo desviou o olhar, eu com o cu na mão, mas assim, eu mudei porque eu parecia a coisa mais perigosa lá. E eu lá, tipo, mano, eu vou morrer. Mas foda-se, tô aqui. E aí eu passei, ok, nunca mais voltei por lá, mas eu já senti na vibe. E no Rio de Janeiro, teve um dos treinamentos que eu estava fazendo lá com o meu sensei, eu acabei, acho que de noite, né? Eu acabei indo pra praia e tudo mais, voltei a pé, e eu já percebi um monte de motoqueiro passando. E há alguns lá, estava escrito iFood e tudo mais, que a gente não pode também acreditar Uhum. 100% que não vai fazer nada, Uhum. mas aparentemente eles estavam até com pressa lá, mas outros estavam olhando para mim. O que eu fiz foi, na caçamba eu já estava lá, eu peguei um pedaço de pau, então virou um bastão, e aí eu percebi que os motoqueiros estavam olhando como se eu fosse louco, e é essa coisa que eu quero, não chega perto de mim. Então tem algumas coisas que a gente acaba fazendo, já logo na prevenção, não vou naquele ambiente, não vou aqui, vou prestar mais atenção. Igual eu falei, só de olhar o pessoal já atravessou a rua. Mas tem algumas outras atitudes que a gente tem que ter de maneira ostensiva. Então, igual no São Paulo, eu estava encarando todo mundo. Podia ter dado ruim, não deu. Mas, assim, é aquilo que eu falo de prós e contras. Você tem que escolher. Você sabe a vantagem e desvantagem de você tomar essa decisão. Mesma coisa da caçamba. Eu peguei lá e eu fui até o hotel que eu estava, eu fiquei com esse bastão na mão, né? E cara de louco. Então, assim, são atitudes que às vezes a gente tem que ter que não necessariamente é o físico, né? E é Aquela interessante você coisa. ter falado rapidinho, você Uhum. falou da arte de lutar sem lutar, que recentemente eu tive uma situação, mas não foi físico, foi online, foi de hater e tudo mais, que sempre acontece, não sei se já aconteceu com você. O pessoal vai chegar, falar, isso aí não sai pra nada, só porque vê você parece que tá dançando, aquelas coisas bem, né? Enfim, aquelas coisas. E aí o cara conseguiu me tirar do sério. Olha que hoje em dia, com treino e tudo mais, meditação, eu sou uma pessoa bem diferente que eu era na minha adolescência. Na minha adolescência, eu queria me provar o machão, eu queria, Uhum. se falasse desafio, eu já falava quando, meu irmão? Vamos lá. Hoje em dia, né? E aí o cara me tirou do sério, a gente começou até a marcar mesmo. Ele falou, não, eu vou aí, não sei o quê. Aí eu olhei e falei, não, cara, pra quê? O que que vai mudar na minha vida? Aí eu olhei e falei, não, cara, quer saber? Ó, você tem totalmente razão, eu sou um inútil, essas técnicas aqui não servem pra nada. Eu comecei a concordar, a arte de lutar sem lutar. Eu juro pra você, ele pediu até desculpa. Porque eu falei, se eu não me engano, era Páscoa, era noite de Páscoa. Eu falei, cara, você tá fazendo eu perder meu tempo, eu podia estar com a minha família. E você tá perdendo o seu também, então, por favor, faça uma análise, porque alguma coisa. Eu acabei de me autoanalisar, mas vê o que tá acontecendo com Uhum. você. Por que você tá perdendo tanto tempo para. Ele pediu até desculpa, desculpa, não, não, vamos deixar quieto isso. Aí que é muito gostoso, que aí é o reforço que a gente tem do poder igual artes de lutar sem lutar, né? Ganhar sem realmente dar um tipo de soco, né? E a gente consegue crescer pessoalmente fazendo isso também, né? Porque as pessoas, né, a gente vê na internet, eu acho que, como artista marcial, partindo pelo âmbito mais profissional, a gente, né, sempre como professor também analisa, acho que é importante você ter uma análise pessoal sobre o que está acontecendo. Às vezes tem determinados vídeos que são muito interessantes, você fala, pô, que legal, olha só essa técnica, realmente. E tem movimentações que talvez não te chamem atenção para você na sua análise pessoal, talvez não vai funcionar. E esse é o grande erro, acho que na rede social em geral, que todo mundo quer se expor. Aí eu penso, às vezes eu vejo uma coisa que é muito fútil, eu falo, cara, vale mesmo a pena eu chegar ali,
comentar e às vezes Uhum, talvez estragar o uhum, dia daquela pessoa por conta do meu comentário, por que não deixar para mim ou talvez deixar talvez para comentar só com um amigo meu, compartilhar no grupo pessoal, uhum. onde a gente tem ali uma análise. Eu acho que dessa forma fica um pouco mais respeitoso, mas a gente vê realmente muitas pessoas, isso aí não serve para nada, eu sei que você está dançando, isso aí que você está fazendo isso, né? Às vezes normalmente é um carinha gordinho que não sabe nada, que Não simplesmente que sabe precisa de uma nada. autoafirmação e precisa ficar estragando a vida das pessoas ou até, Porque você todo falou, mundo na internet é bom de arte marcial, é impressionante. Eu não vejo, não que não aconteça, mas eu não vejo uma página, por exemplo, de culinária e o cara falando assim: eu vou fazer um salmão aqui. E a pessoa falando: não, tá errado, isso aí não serve. É no máximo assim: eu faço de outro jeito. É super respeitoso. Eu gosto de deixar tal, eu gosto de temperar assim. Na arte marcial, não é. Não, beleza, legal. Só que eu gosto de fazer um pouco mais pra fora. Não, cara, tá totalmente errado. Isso é um lixo, hein? É assim, simples assim. E o cara é não treina sempre nada. essa Ai. É sempre essa querer se provar essa que, né, como fala, estilo, a linhagem. E se você for parar para pensar, tudo vem do mesmo pote, né? A única coisa Uhum, que acontece é que defesa pessoal, né, existiu lá milhões de anos atrás, e conforme foi passando o tempo, pessoas estudiosos, né, que eu gosto de chamar assim, começou a criar sua metodologia e uhum. criou, entre aspas, as suas escolas, as suas doutrinas, Sim. a sua filosofia, e assim foi dividindo, foi passando para outra, mas tudo vem do mesmo barco, se você for parar para pensar. Então é triste de ver pessoas com mentalidades tão pequenas, às vezes criando tanta confusão na internet. E às vezes é triste de ver professores e chamados Uhum, mestres causando uhum. a mesma polêmica na internet. Eu sempre tento estar fora de polêmica. Às vezes acontece uma coisa em outra que eu sempre espero uns 5, 10 minutinhos ali, eu salvo, né, o post, falo, bom, daqui a 10 minutos eu volto para ver se vale a pena. Aí o poeira baixou, eu falo, que é uma coisa, deixa eu pra Eu lá aqui. tenho, eu tenho um vídeo no canal da Alfa. Por favor, me lembra que Uhum. depois eu te mando o link. Que a gente pegou, a gente não aguentou. O cara fez até um vídeo falando, nossa, como eu era burro e não sei o quê. E nossa, você segura a faca assim, ó, seu idiota, não sei o quê. Enfim, ó, eu juro pra você, é um dos vídeos que o pessoal mais deu risada, porque eu não sou de fazer isso, react de hater, mas esse ficou tão bom. Depois, por favor, me lembra que eu vou te mandar o link. Olha, é sério. E ficou, assim, argumentativo. Eu fui falando as coisas como se fosse uma aula, mas com um viés um pouquinho mais ácido e É, engraçado. Mas no final das contas saiu muito conteúdo lá para falar as coisas, porque a pessoa só vira e fala: não, é assim. É assim por quê? Igual ontem. Eu também sou. Eu vejo tanta coisa, eu fico na minha. Você faz do jeito que funciona para você, eu faço do meu. Tem um cara que ele fica falando de defesa pessoal e ele fica toda hora gravando vídeo no carro, no trânsito. Super. Se você não percebeu um erro aí, tem alguma coisa. O cara fica colocando a câmera, falando, o motoqueiro do lado ele nem vê. Eu não falo nada, nada, durante anos. Ontem eu não aguentei. Ele mostrou, acho que ele fez um vídeo lá, fez não. Colocou um vídeo lá de um cara fazendo um boneco de madeira. Ele, é tudo errado. Aí eu olhei e falei, cara, eu só vou perguntar. Eu falei, por que que tá errado? Ele, angulação errada, não sei o quê, mas errado pra quê? Porque você tá falando que uma coisa é errada, existe o certo. Qual que é o certo? É o jeito que você faz. Mas por quê? Eu até falei pra ele, eu tentei ser o mais educado possível. Eu falei, se você olha, às vezes, alguns movimentos meus no boneco de madeira, você vai falar, tá errado. Mas se você não entende o que eu estou treinando, você não sabe. Porque errado pra uhum. mim é você tentar fazer um movimento e não realizar ele. Errado não é você fazer um movimento que pode até parecer idiota, mas se foi de proposital, não é errado. Talvez Uhum. não é o mais efetivo, talvez não é o mais eficiente, talvez você está deixando. Tem gente que acha que é aula de boxe, é só aqui. Não, você tem outros tipos de guarda que você às vezes vai olhar e vai falar: nossa, tá errado. Não tá, cara. Se funciona, não tá errado. Tá errado se eu tentei Exatamente. deixar a mão aqui e baixei. Isso tá errado, porque é geralmente o aluno iniciante. Por isso que a gente fica falando: deixa a mão Uhum. aqui, deixa a mão aqui para ele se acostumar. Mas depois de um jeito de que ele tem maturidade, se ele quiser ficar sem guarda, balançando a cabeça, eu não vou falar que tá errado. Só vou ver se tem mais eficiência ou menos eficiência do tanto que ele vai levar na cara. Porra, ele Uhum. consegue esquivar. Bum, ataque by drawing, né? Fenomenal, porra, fantástico, parabéns. Não, levou 30 vezes. Ok, treina mais, mas pelo menos eu entendi Uhum. o que você está treinando, eu entendi o que você está fazendo. Então tem alguns momentos que eu fico um pouco assim, eu vou perguntar só para cutucar, mas geralmente eu também fico, eu só passo, sabe? Eu só passo o vídeo, Hum. vai, deixa. Até porque A eu não galera. concordo com a pessoa e a pessoa talvez não concorde comigo, tá tudo bem, não vai mudar E nada. aí é legal quando tem, né, essas discordâncias, mas ao mesmo tempo há o respeito mútuo, porque ambos aprendem, né? Assim, eu tenho minha Uhum. opinião, você tem sua opinião, mas quando às vezes a pessoa, igual você falou, né, tá, às vezes, tudo errado, tudo isso, tudo aquilo, acaba entrando nos extremos e aí que já começa a vir o problema.
Passando para a próxima pergunta, como que você adapta o seu ensino para diferentes tipos de alunos, como crianças, mulheres e idosos? Bom, eu tenho nos treinos personais que eu dou para os alunos, é muito mais fácil de fazer tais adaptações, porque você tem um contato muito mais amplo. Aqui eu vou falar como que eu divido na aula em grupo e depois eu entro nas questões de adaptação, por exemplo, de individualidade biológica, biomecânica, que tem várias formas de se adaptar, né? Social, às vezes a pessoa está com medo psicológico de, por exemplo, fazer um rolamento, a gente precisa de adaptar de tal forma. Em aula em grupo, eu divido em aula global e em aula em nível. Então, por exemplo, hoje é uma aula muito importante que aconteceu recentemente alguma coisa aqui na cidade, então eu vou pegar, todo mundo vai fazer a mesma aula. Então eu tenho um pouquinho mais de dificuldade, porque tem pessoas níveis mais avançados, tem pessoas níveis mais iniciantes. Mas, então eu fico lá, às vezes eu coloco um avançado com iniciante e eu vou vendo qual que é a dificuldade da pessoa. Por exemplo, falando de rolamento, por exemplo, né, ou uma queda, alguma coisa de projeção, que geralmente tem um pouquinho mais de dificuldade, eu falo, galera, vocês que são daqui, aí eu divido por níveis. Vocês são mais avançados, fica aqui. Vocês aqui, ó, eu vou mostrar de outra forma. E aí eu vou vendo e testando. O que acontece é que eu sempre tento buscar o porquê da pessoa não realizar esse movimento. Na maioria das vezes são duas coisas: medo e o músculo que a gente vai realizar o movimento ele está fraco. Então, por exemplo, uma das adaptações que eu faço ou às vezes a pessoa tem algum problema de joelho, tal, tem alguma coisa que precisa adaptar. Quando a aluna minha ela tem um problema no joelho e quando ela faz, por exemplo, um jab de encontro e ela volta, essa volta que ela faz, ela sente dor. Eu olhei, falei para ela fazer de novo no pneu, a gente tem um saco de porrada de pneu, ela fez, voltou, sentiu dor, falei, sabe o que você vai fazer? Você vai bater o jab de encontro, só que você vai continuar para cá. Você não vai voltar, você vai fazer outro tipo de footwork. Pronto. Ela sabe que quando a gente for fazer golpes de encontro, ela vai ter que pivotar, ela vai ter que fazer outro tipo de footwork, sendo que a maioria bate, volta, já está do outro lado. Não, não. Ela continua desse lado. Então, são algumas das adaptações para a pessoa não sentir dor. Quando a pessoa tem, por exemplo, um problema de fazer rolamento, né? E aí acontece muito de ou a pessoa ser. Geralmente, quando ela é mais nova, ela não se importa muito, né? Ela só vai. Ah, ó, faz aí, ela faz. Mas quando a pessoa é um pouquinho mais velha, que principalmente ou ela fez na infância e nunca mais fez, eu tento expor ela a técnica para ela sentir que aquilo é normal. Então eu vou fazendo, depois outra pessoa vai fazendo, e quando ela vê, já está 5 minutos todo mundo rolando, ela já acha que aquilo é normal, ela vai perdendo medo. Então são algumas adaptações sutis que a gente tem que ter. Algumas pessoas chegam para mim, por exemplo, e falam: ah, eu tenho é, como se diz, pino na mão, que a minha mão ela não fecha. O que eu tenho que ensinar? A pessoa a golpear sempre com a mão aberta e não fechado. Ao invés de falar, não, você não vai vir aqui, tchau, eu vejo o problema e falo, ok, o que dá pra gente fazer? E a gente faz. Eu acho que o caso mais importante é que assim, não foi necessariamente um aluno regular, foi um colega meu que ele queria que eu ensinasse algumas coisas que eu adaptei e ele é cego. Né? Então ele é deficiente visual. Eu tive que ensinar muita coisa para ele e é até fácil quando a gente fala de situação, por exemplo, um tiçal, grappling, porque a gente tem contato. A minha dificuldade de treinar ele é do ataque que ele não estava esperando, que ele não tinha contato. Então, ficar treinando percepção, tentar fazer, por exemplo, colocar uma música alta enquanto eu estou andando, para ele tentar ouvir o que tem que ouvir, sabe? Aí teve uma dificuldade, ele super paciente também, porque para mim foi uma novidade, né? Então, assim, a gente tentar, para mim não existe ah, eu não pode, por isso que eu falo, tem muito aluno que chega e fala, então, o médico diz que eu não posso fazer tal coisa. O médico não diz nada, o médico lhe dá um diagnóstico, ele fala, ele faz os exames. Quem vai falar que você pode ou não é você, né? E eu tô aqui para adaptar, e a gente vai tentar fazer isso da melhor forma possível, preservando todas as suas articulações, suas problemáticas e tentando fazer acontecer. Então, é uma das formas que eu vejo. Quando eu vejo que o aluno tem muita dificuldade ou tem alguma coisa ali, às vezes até uma patologia, alguma coisa específica, e ele quer fazer aula em grupo, geralmente eu fico com ele, deixo os alunos mais avançados fazendo as outras técnicas e fico lá com ele, vejo até conseguir adaptar. E é aquela coisa, eu sempre falo para o aluno. Às vezes é um caso que eu já cuidei, eu já vi na faculdade, eu já vi em estágio, a gente trabalha com reabilitação, até mesmo reabilitação cardíaca, então às vezes a pessoa ela tem problema de pressão, eu sei lidar. Às vezes ela chega com um problema que eu nunca vi na vida. Eu falo, ó, seja paciente, mas vamos encontrar a resposta juntos. E aí eu deixo todo mundo fazendo a técnica e vou lá. E aí eu vou testando. E às vezes eu vou para casa. E às vezes eu pergunto para o professor meu da faculdade: como é que eu posso fazer ela fazer esse movimento? Será que o quadril? É assim que eu vou adaptando, é assim que eu vou fazendo. É interessante, né, a gente ver que mesmo como professor, você ainda consegue aproveitar dessas, vamos dizer, até dificuldade de alunos, né, deficiência de alunos, para que você consiga ter mais experiência e conseguir ajudar o melhoramento de vida deles, porque
a pessoa com deficiência visual, às vezes a pessoa com um problema na mão ou no joelho, às vezes utiliza daquilo como se fosse, não vou utilizar, não vou praticar por conta de que eu tenho esse problema, mas você está ali, não, sua vida pode continuar normal, você pode continuar fazendo uma prática de física, né, cuidando da sua saúde, né, ficar ali na frente da TV ou, né, às vezes depressivo ou triste por conta daquela situação que Uhum. você está vivendo, que você está vivenciando. Então é bonito de ver como que a arte marcial e bons profissionais como você que consegue adaptar a movimentação, consegue adaptar o treino, consegue, né, utilizar o treino, conseguir fazer o schedule do seu aluno certinho de como que ele vai ter aquela evolução marcial e ao mesmo tempo enjoy aquela prática, né? Ele gostar, Uhum. ele conseguir Sim, ele praticar e falar, poxa vida, aproveitar, né, dessa forma. aproveitar e ter a autoconfiança, que também é muito importante, né? Mesmo, né, a pessoa, né, com problema visual conseguir ter a autoconfiança de, puxa vida, eu tô subindo de nível, eu tô praticando, eu tenho um professor que cuida de mim, que, né, tá guiando os meus passos ali para poder e que eu possa estar tendo uma vivência marcial boa, isso é muito importante. Parabéns, é muito legal de poder ver esse ponto de vista seu em relação à sua metodologia com alunos de diferentes idades e problemas, né, físicos de diferentes características. Partindo agora para a próxima pergunta, como que você vê a evolução das artes marciais ao longo dos anos? Há novas tendências ou técnicas que você considera que podem ser promissoras na questão de evolução? A gente vê que a arte marcial tem se evoluído, né? À toa que a gente tem milhões de estilos de artes marciais. É difícil a gente nomear qual foi a primeira, mas a gente sabe que, né, uma é mais antiga com a outra, a gente tem documentos datados em relação a isso, a gente pode até ver que o próprio Jeet Kune Do, né, que acredito que de Bruce Lee, a gente até vai falar isso numa das perguntas um pouco mais para frente, né, teve a sua evolução. Como que você acha que vai ser, né, a evolução da arte marcial ao longo dos anos? Eu acho que, pelo menos é muito complicado, porque envolve o contato que a gente tem com os outros professores e outras artes marciais. O que eu vejo foi que deu, principalmente na minha adolescência, deu um boom na questão esportiva. Depois tiveram que resgatar a parte de defesa pessoal e a importância, o Budô e tudo mais. E agora voltou um pouquinho com a parte de, 2019 para cima, voltou de novo a parte esportiva, mais alguma coisa, talvez seja por até influência aqui no Brasil, que eu lembro que teve uma época que algum personagem de alguma novela estava fazendo Krav Maga. Então eu acho que foi esse o período que, nossa, defesa pessoal, esquece esporte, defesa pessoal. E voltou então a parte esportiva e agora, 2024, 2023, eu tô vendo uma volta para o pessoal querer fazer a parte de defesa pessoal ou até mesmo algo mais tradicional e não necessariamente esporte, né? Então é isso uma coisa que eu tô percebendo. Da questão eu vou falar aqui no Brasil, que eu estou percebendo que muitos professores de artes marciais, eles querem também fazer, por exemplo, educação física ou fisioterapia. E isso é uma coisa que eu acho muito interessante, não que precisa, até pela questão da legislação aqui no Brasil você não precisa, mas eu acho interessante porque me moldou muito, sabe? A questão de você ler mais artigo, de você buscar mais formas de fazer, não só uma, né? Então eu falo que, eu acredito que seria um futuro bom se todos os professores fizessem a mesma coisa, ao invés de só reproduzir o que o meu professor fazia assim, igual a gente está falando de adaptação. Você Uhum. precisa estudar coisas diferentes para conseguir adaptar. Então eu gostaria, não que vá ser, mas eu gostaria que assim todos os artistas marciais também, né, atletas e tudo mais, mas principalmente os professores, eles tivessem, talvez não de maneira, vou entrar numa universidade, mas eles tiverem o hábito de ler. Se você dá aula de judô, você tem quantos livros de judô? Nenhum. Para mim, tá errado. Totalmente errado. E isso para mim é errado mesmo. Não, mas não, é errado. Porra, pelo menos um, dois, sabe? Então mostra que você não quer ler, você só faz o que os outros estavam fazendo e te ensinaram, né? Eu gostaria que fosse assim no futuro, né? Uma coisa que eu pude perceber em relação ao Brasil, com muito respeito aos artistas marciais no Brasil, que eu conheço muitas pessoas de alto nível, mas eu pude ver uma questão de, eu não posso dizer se talvez seria a pessoa ela ser uma preguiça ou falta de interesse, porque quando a gente trabalha em relação à arte marcial, eu já vi muita gente falando, terminologia, por que eu vou precisar de terminologia? Eu falei, cara, é parte da cultura. Como é que você não vai saber, por exemplo, karatê, terminologia de karatê? Já vi pessoas falando para mim, não, mas eu aprendi o Wing Chun, mas não sei a terminologia do Wing Chun. Eu falei, pô, você não sabe o que é um Paksal, você não sabe o que é um Lapsal, você não sabe o que é um Dantisal? Não, porque meu Sifu não ensinou dessa forma. Eu falei,
Cara, imagina você tá treinando ali posturas básicas do Kung Fu, né, que é Mapu, cavalo, e você não sabe se vai falar que aquela postura ali, sei lá, Uhum. cara, postura sentado em cima da pedra, porque você Ah, chamou atenção. faz a postura 1 lá, a postura 2. Tá. Então, eu vi muito isso e eu falo, poxa vida, é triste de ver esse falta de interesse, que às vezes as pessoas falam que a pessoa que às vezes utiliza, né, de uma forma, pô, cara, eu quero estudar, igual você falou, quero ler o livro, quero utilizar terminologias, quero realmente encorpar minha arte marcial, porque tudo isso é conhecimento, tudo isso é parte da arte da cultura, arte marcial, não tem como você ter uma arte marcial, você não tem a Uhum. parte da arte, a parte cultural, a parte passada, né, do seu Sifu, às vezes, talvez o seu Sifu já é direto da China, então o Sifu do seu Sifu, então é o seu grão-mestre Sim. chinês, e você não resgatar aquelas raízes de onde veio aquilo, no meu ponto de vista, é até uma parte desrespeitosa com a própria arte Desrespeitosa, é marcial. desrespeitoso totalmente. E Com assim, seus às vezes ancestrais. para buscar o pessoal tentar se interessar mais, por exemplo, na parte, por exemplo, de samurai, saiu recentemente excelente, Samurai de Olhos Azuis. Eu falo, o pessoal se interessa e fala, nossa, quero saber mais isso. O jogo Sifu, Uhum. excelente jogo. Cara, eu acho que foi o que o pessoal olhou. Quem que falou, cara? Foi uma aluna minha, acho que é a Ana Laura. Falou, eu peguei lá na Steam, alguma coisa assim. Nossa, não é meio o que vocês fazem? Porque ela tá fazendo boxe. Aí ela viu uma aula de Jeet Kune Do. Falei, às vezes você precisa de uma, sabe, alguma coisa visual e depois do nada você fica curioso, você quer saber mais, você quer entender mais, você quer ler. Eu, nos meus treinos, muitas vezes eu levo livros, eu levo outras pessoas para a pessoa ficar interessada, sabe, nessas coisas. A Então, leitura e a pesquisa, ela é fundamental tanto entre os alunos, eu falo para os alunos, você tem que chegar, a gente vai chegar a um nível onde você tem que, entre aspas, né, parar de treinar, entre aspas, e começar uhum, a estudar, porque quando você estuda, uhum, você analisa, você começar a pensar, você começar a ter mais estratégia. Você está treinando, é só repetição, você ainda está aprendendo, você não entende a movimentação, então aquilo ali vai virar o que a gente chama no inglês de muscle memory, vai virar uma coisa um pouco mais uhum, automática. Mas uhum. quando você para e fala, opa, peraí, que isso aqui não é simplesmente só um soco, esse soco serve É, para um monte de milhões você de entende. e você exatamente entender o que você está fazendo, mas de uma forma inteligente, não só de uma forma animalística de você ter aquela repetição. Partindo para a próxima pergunta, para quem está iniciando, qual seria o conselho que você poderia dar para quem estiver buscando iniciar nas artes marciais e ainda tem dúvidas por onde começar? Eu falaria o seguinte: você não tem opção, você precisa treinar alguma coisa na sua vida. Isso é fato, é questão de saúde. Quando você fala então de treinar arte marcial, alguma coisa nesse sentido, veja bem o que mais te agrada. Às vezes você nem sabe direito, então o que você vai fazer? Você vai procurar dojo, academia, você vai professores e alguma coisa que você se sinta bem, que a pessoa consiga te ensinar, que a pessoa dê liberdade e você teste para ver o que você gosta, porque às vezes a pessoa ela só faz uma coisa, né? Ela vai na primeira academia de jiu-jitsu, ela nem gosta muito, mas ela acaba fazendo, mas às vezes você gosta de outras coisas. Então seja paciente para você criar uma constância. Então, acho que o principal, né, é você realmente ir numa academia, ir num local, ir com um professor que você goste, que te passe segurança, que te trate com respeito, e a partir daí, se a pessoa também, o professor for bom de cabeça, os dois vão conseguir moldar o perfil que você tem que treinar em alguma coisa. Por isso que eu falo, treinar fisicamente, isso é obrigatório, não tem o que escolher. Quando a gente fala de arte marcial, veja mais o que te agrada. E às vezes é o que acontece, a pessoa não sabe necessariamente, então teste, simples assim. E aí faça o que a gente está falando agora. Pesquisa, vê no YouTube. Quantas vezes, será que esse estilo de Kung Fu, vou colocar um vídeo. Nossa, que legal. Nossa, esse aqui faz tal coisa. Nossa, esse aqui tem chute alto. Nossa, é uma base mais alongada. Não, esse é mais curtinho, fica aqui. Você vai vendo o que te agrada mais e pesquisa, procura, né? E seja paciente, porque tem gente que já, às vezes, vê vídeo, essas coisas, já quer estar no alto nível, né? E às Uhum. vezes ela desanima, e principalmente que a gente tá falando de sparring, aí, sei lá, dá 3 meses na academia, ela pode fazer sparring, ela leva um couro, ela fala, ai, não é para mim. Não, seja paciente, faz um pouquinho mais, continua. Fazer um pouquinho mais, cara, é igual aquele filme lá, esqueci o nome em inglês, mas é O Último Homem em Pé, que o soldado é o Desmond lá, que ele tá tentando salvar um monte de soldado, ele fica falando, please God, one more, one more. Faz a mesma coisa, é um só. Um dia a mais, uma semana. Quando você vê, você já não consegue ficar sem. Então, assim, só faz um pouquinho mais, só para você ter certeza. Porque uma aula, uma semana ou um mês, não é necessário para você saber se gosta ou não, né?
É importante uma das coisas, só para fazer um adendo, a excelente resposta. Eu acho que também a pessoa tem que buscar, a fonte, né. Quando eu falo a fonte, realmente, ok, a pessoa ela é capacitada, ela é certificada, ela tem aprendeu de quem. Eu vejo às vezes as pessoas na internet só reclamando de pessoas que não são qualificadas para estar ensinando, mas os alunos às vezes falam: "Pô, mas você foi pesquisar, né, de quem que foi essa pessoa? De quem que essa pessoa aprendeu?". Porque dentro do Taekwondo nos Estados Unidos, a gente tem um problema muito grande no charlatanismo, né, pessoas às vezes que ali nunca treinou, às vezes faz uma aula de kickbox, sandá e também, infelizmente, pessoas que são formadas Uhum, em sandá, dia seguinte estão dando aula de kickbox. É semelhante? É, mas não é a mesma coisa. Como se eu uhum. chegasse, visse um estilo, por exemplo, de Hungary e começasse depois a ensinar Ah, Chorifá porque são do sul. é parecido, então é a mesma coisa, né? É, o problema é que às vezes o pessoal exporta as coisas erradas do lugar É, e coloca, leva para outro lugar. Então, é importante fazer essa pesquisa, é importante estar buscando a qualificação das pessoas, né, ver realmente se aquela pessoa treinou, se aquela pessoa foi formada, se aquela pessoa, né, o que que ela está passando ali por detrás daquela vivência que ela está tentando, né, adquirir ou monetizar através do trabalho dela. Passando aqui para nossa última pergunta, acho que é uma pergunta muito interessante. Você acredita que o Jeet Kune Do, talvez é uma pergunta bem polêmica, o Jeet Kune Do de Bruce Lee seria o mesmo hoje em dia caso ele estivesse vivo? Você acha que haveria alguma adaptação ou você acha que não, pela metodologia, pelo que ele deixou nos livros, seria exatamente a mesma coisa? eu acredito de todo o coração e com toda uma energia que seria diferente, já estaria totalmente diferente, já teria mais coisas, ou talvez retirando outras coisas, porque, igual eu falei que eu mostrei a coleção dos livros aqui, Uhum, e é legal porque, igual eu falei, nunca confie em apenas uma fonte, né? Vamos ver. Por isso que eu tenho vários. Cada um fala de um jeito, às vezes a família dele fala de outro, os alunos falam de outro, o Inosanto vai uhum, falar uma coisa, o Ted Wong vai falar outra coisa. Então vê e faz o compilado do que você acredita. Infelizmente, né? Igual você está com o podcast, você não entrevistou ele. Então, você não sabe as uhum, palavras dele perante essa pergunta. Então a gente sabe apenas o que a gente de fato acredita, baseado em informações prévias. O que eu acredito é que sim, que ele olharia, por exemplo, sei lá, qualquer golpe que o cara inventou na porra do UFC, ele já ia falar, vamos fazer isso aqui, ó. E aí ele ia testar e falar assim, caramba, cara, no sparring, 10 vezes que eu tentei fazer, uma acertou, e eu tô treinando bem, então assim, tempo de treino tem, então eu acho que não funciona. Então ele já ia tirar, já ia colocar outro. Então, creio eu que estaria diferente. Como? Não sei exatamente, mas eu acho que estaria diferente. Talvez com o boom do jiu-jitsu, outros movimentos de jiu-jitsu. Eu acho que teria feito assim, ó. Agora jiu-jitsu vai fazer bastante parte do currículo, vamos treinar isso. Depois ia ter um retorno, tipo, não, calma aí, tá ficando muito para a parte esportiva. Vamos fazer uma outra troca aqui. Eu acho que teria muito essa oscilação para mais coisas. E outra, a adaptação de acordo com o ambiente. A gente tem que pensar no contexto. Por exemplo, aí nos Estados Unidos, a gente sabe da questão do tiroteio, mas uhum. se intensificou, vai, nos anos 2000, por aí, né, se intensificou. Então, talvez seja uma coisa que ele colocaria e falar, nossa, verdade, temos que treinar, mas vamos colocar isso aqui no Brasil, por exemplo, em 2015, que começou a ficar mais em alta isso. Então, Uhum. creio eu que o intelectual do jeito que ele era, ele ia olhar tudo isso, até mesmo essas questões, né, de contexto social e de massacre ou alguma coisa, e falar, não, peraí, que dá para a gente treinar para fazer isso? Então, respondendo a pergunta, eu acho muito difícil, eu acho muito improvável ser a mesma coisa que foi sempre, né? Eu acho que, no meu ponto de vista, como você falou, quando ele abriu a escola, a primeira escola dele em Oakland, a vivência dele Uhum, desde o início até depois que ele começou a ficar bem ocupado com as gravações de filmes, então, assim, acho que foram apenas 3 anos dessa vivência de ensinos, né, realmente, depois que ele saiu do Jun Fan, que era uma mistura de uhum, vários estilos e punhos de Kung Fu para poder, pela metodologia de Jeet Kune Do. O interessante é que, né, o chinês dentro dos Estados Unidos sempre foi muito enraizado em relação à linhagem, né? E quando ele chegou aqui ensinando um monte de coisa, a pessoa falou: peraí, o que é que você está ensinando? Ah, é o Jung Fan Kung Fu, né? É o meu Kung Fu. uhum, E a pessoa falou: não, mas tem que ter uma linhagem, isso até os dias de hoje. E eu achei uma coisa fenomenal em que mesmo ele criando uma nova metodologia, vamos dizer entre aspas, um estilo de artes uhum, marciais, a pessoa, ele chegou num patamar muito elevado de você, em tão pouco tempo de vida, né, 33 anos, 32 anos uhum, de vida que ele acabou falecendo muito cedo, e você desenvolver um sistema de defesa pessoal
tá passando já quase 40 anos, ou mais 50 anos, 50 não, quase 60 anos, e você tem uma arte marcial ainda se 50, desenvolvendo, ainda se evoluindo, ainda chegando, né, num nível onde pessoas ainda, né, se preocupam em ensinar e aprender, assim, é surpreendente, até pela eficiência da própria arte, a metodologia, a filosofia que ele deixou por detrás, não foi simplesmente só movimentações, foi toda uma filosofia por detrás daquela arte marcial. O livro dele, que a gente chama, né, a Bíblia da arte marcial do Jeet Kune Do, o Dao do Jeet Kune Do, tem informações ali que às vezes as pessoas, é interessante, cada vez que eu leio, eu encontro uma informação interessante, e muitas coisas que esse Fu Harinder ensina, na verdade, quase tudo, né? Praticamente tudo. Você falou até do jiu-jitsu, né? Hoje ele está querendo que o pessoal, os alunos dele mais graduados, ensinem, aprendam jiu-jitsu. Mas, né, é muita coisa para me treinar, cara. Pô, eu já tô me graduando no Shuai Jiao, já é wrestling, não serve, não. Não, mas precisa, tá? Então, é interessante esse desenvolvimento, essa evolução, porque isso vai adaptar as gerações, vai adaptar a sociedade onde você está aprendendo, que a sociedade que a gente vive hoje não é a mesma de 50 anos atrás, muita coisa mudou. Você falou sobre as escolas, né, os shootings que está acontecendo na escola. Hoje é questão de guerras também, que infelizmente a gente está entrando, a gente está vendo o que está acontecendo aí no Middle East e na Rússia e tudo mais. Então, realmente, eu também acredito, compartilho da mesma informação, acredito que o Jeet Kune Do hoje estaria num nível muito mais elevado, acho que estaria muito mais bem estruturado, e pode ter certeza que eu acho que teria muito menos discussão e briga de internet, caso ele estivesse vivo aí. Não, teria, isso acho que é inegável. Eu falo, fazendo um paralelo, não sei se é muito, mas a escola que eu faço parte dentro do ninjutsu, né, a parte da Bujinkan, o medo dela é isso, que o Soki, né, o grão-mestre, né, ele tá bem velho e tá de arrasta para cima já, né? E um dos medos do pessoal é falar o quê? A hora que morrer, quem que vai dar? Não vai mudar, vai não sei o quê. Então, assim, mesmo vivo, já tá tendo discussão. Morto, igual aconteceu, o Bruce Lee, cada um faz um jeito, já cria polêmica, já não sei o quê. Então, assim, é complicado. Infelizmente, é complicado. Mas creio eu que teria menos hoje, né? Teria menos. Né? Até porque talvez teria mais tempo de ver o que está fazendo, e de novo, ele, como intelectual, talvez ele visse e falasse, não, gente, ó, calma, não é bem por aí. Mas, né? Exatamente. Bom, eu acho que em relação ao nosso podcast, passamos um pouquinho mais aí do horário, mas Peço realmente foi desculpas aí com a praticamente... coisa. Não, eu que agradeço, cara. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Foi uma conversa maravilhosa. Com certeza a gente vai estar fazendo mais programas no futuro. Quando a gente tiver qualquer evento aí de Jeet Kune Do fazendo no Brasil, com certeza a gente vai avisar vocês e a gente vai tentar fazer uma programação bacana para que possa estar ajudando a promover o evento e também participando junto com a gente nesses eventos. Eu queria saber algumas considerações finais, se você quer falar mais alguma coisa, compartilhar alguma coisa, perguntas, dúvidas. Não, primeiramente eu queria agradecer. Eu te acompanho também, creio eu que foi dos eventos de Jeet Kune Do que alguém compartilhou, acabei vendo você, acabei seguindo, aí eu já vi tudo, gostei, seu estúdio também muito bom, o seu português, assim como o seu inglês, ele é muito bom também, porque eu fiquei acho que 2 semanas em Nova York e eu já fiquei um pouco bugado, não que meu inglês seja tão fluente, né? Mas eu já fiquei um pouco bugado para tentar, às vezes, falar para minha mãe alguma tradução e eu ficava... né? Então eu imagino que para você também é bem difícil nesse sentido, mas é muito legal ver não só o seu cenário, eu estou falando do seu cenário visualmente porque ele reflete na sua personalidade, né? O que parece, e para mim foi uma honra ter participado do seu podcast, porque você tem, pelo menos acredito eu, com essa linhagem de questão de estudar, de respeitar, mas também estudar, melhorar, ver. Então, para mim, foi de verdade, foi muito gostoso e é aquilo, né? Passou acho que um pouco do tempo que a gente gosta de falar dos assuntos, tem muita coisa para falar, mas é isso, só gratidão mesmo. Eu que agradeço, realmente, a gente ter essa paixão pela arte marcial, e é interessante como a arte marcial nos conecta, né, pessoas de diferentes lugares, diferentes mentalidades, e a gente sempre tenta trazer pessoas, né, para conversar, para falar um pouquinho, expor um pouquinho suas informações. É interessante, só fazendo um último adendo, eu sempre assisti, eu gosto de podcasts de artes marciais, inclusive o meu Sifu, ele tem um podcast também, o Sifu Harinder, e para mim é como se fosse uma aula de artes marciais. Tem muita informação, pessoas qualificadas que às vezes chamam, eu sigo canais no Brasil, né, o Grão-Mestre Yamamura, o nosso canal dele é fenomenal, o pessoal do Tigres e Dragões,
Então eu falei, cara, eu comecei a ver grão-mestres ali passar tanta informação boa, eu começava a anotar, cara, coisas muito, como é que eu falo? Informações assim que são muito preciosas, que É, nem todo mundo tem aquelas pontuais, informações. né? Viram estudo, e eu falei, por que não tá chamando esses caras para eu também poder estar conseguindo absorver, né, tirar as minhas dúvidas em relação às coisas interessantes e a gente fazer uma conversa bacana, né? Uma conversa assim, diplomática, com respeito, né? E todo mundo exposto a ideia, todo mundo conversar e também ajudar a divulgar, porque eu acho que é importante a questão da divulgação, todo mundo está se ajudando no mundo Claro. da arte marcial, sem a barreira de estilo, sem a barreira de diferentes pensamentos. Mas eu acho que é isso por hoje. Eu agradeço, muito obrigado imensamente, Sifu Lucas. E eu espero aí que a gente possa estar conversando mais, estar participando de mais podcasts no futuro. E para quem tiver interesse em conhecer a sua escola, você quer deixar algumas informações no final, embora eu vou deixar também nas inscrições, se você quiser falar, deixar suas informações, número de contato, Instagram, website, YouTube, pode ficar à vontade. Quem às vezes tiver interesse, acho que o melhor é compilar tudo no nosso site, né? Que só pesquisar defesa.alfa, provavelmente você já vai encontrar nosso site e provavelmente nosso Instagram também. No YouTube tá Alfa Defesa Pessoal e Sobrevivência Urbana, colocando lá também você vai ter bastante contato lá, que a gente sempre deixa também link, essas coisas, que é fácil de ter acesso. Então, e quem for da região por aqui quiser também participar, tem gente às vezes que vem de fora para fazer às vezes algum curso com a gente sempre atende todo tipo de artista marcial e professores também de artes marciais. Show de bola. Sifu Lucas, muito obrigado por essa oportunidade, por participar Eu do que nosso agradeço. programa e até a próxima, pessoal. Obrigado.